Este é o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que recebe aqui hoje Bené Damasceno, ex-vereador, ex-deputado estadual, e Franesi, eu chamo Franesi, chamam Franesi, alguns pronunciam Franesi, Franesi Ribeiro, que também é ex-vereador de Cruzeiro do Sul, também ex-deputado estadual pelo DEM, agora pelo PFL, agora está no DEM. Bené Damasceno no PROS. Nosso tema é eleições 2016 e a crise econômica nos municípios. Eu cortei no bloco passado, conclua, por gentileza. Pois é, eu estava colocando essa situação hoje nossa dos municípios, do estado e, por que não dizer também, a nível federal. A classe política hoje está complexa. Você veja que todos os governos, quer seja municipal, estadual e federal, existem as alianças. Existem as alianças. E cada um quer levar um pedaço. Cada um quer levar um pedaço. E isso é complexo, muito complexo. Você veja no interior, os candidatos saem negociando antes até de ganhar, nas composições já saem negociando. Nós temos feito um trabalho lá em Porto Acre, com 3 eleições que perdemos. Hoje estamos conversando com 11 partidos. 11 partidos. Você já perdeu 3 eleições? 3 eleições. Para prefeito? Para prefeito. Lá do município? Foi. Ah, é? Porque eu não negocio com nenhum partido, com nenhuma liderança, cargos, aluguel de carro, aluguel de casa, compras de medicamentos. Assim? Isso é natural. Não só lá, Osmir. Mas hoje nós estamos implementando uma cultura no nosso município. Hoje nós estamos discutindo com 11 partidos. E eu digo aos senhores, nenhum até hoje teve a ousadia de nos procurar para negociar secretaria, aluguel de carros, empregos, porque nós estamos procurando começar a fazer uma política correta, mostrando para eles que essa política ela é nociva ao município, à nossa sociedade, essa política da divisão, porque é uma minoria que come, é uma minoria. Mas graças a Deus eu digo para vocês. Permite, dentro do foco do programa, sim, e do assunto, você já deu uma olhada no orçamento do município lá? Olha... E você viu o que você pode usar para investir no município sem contar nem com o Estado, nem com a União, o que é possível fazer? Osmir, nós sabemos que o repasse do FPM, ele vem para a parte administrativa, ele não vem para investimento. E é aí onde você tem que ter uma equipe com responsabilidade para elaborar projetos, buscar o governo do Estado, buscar o governo federal. E aí você tem que ter habilidade política para ter o apoio político, tá certo? Porque o município como o nosso, o município pobre, a receita praticamente zero. O recurso que vem é para a parte administrativa. Como é que você vai investir? Agora eu digo o seguinte... Como ter esse apoio político, já que você não quer ceder a essas pressões dos partidos? Eu estou lhe mostrando, olha, hoje nós temos o PROS, olhe bem, na discussão há quase um ano, PROS, PCdoB, PTB, PDT, PSDC, PSB, PV, PSD, que é de oposição, está discutindo conosco, PR e PMN. E nós temos o PT, que está tentando botar uma candidatura isolada, mas eu acredito que não sai, porque o governador já declarou apoio à nossa candidatura. Tá certo? Nós estamos mostrando para ele que essa política da divisão da prefeitura, ela tem sido nociva à nossa população. Tá certo? Porque é meia dúzia comendo e a maioria da sociedade passando necessidade. O que é que nós temos discutido lá? Aqueles que participarem terão sua participação na administração, de acordo com seu envolvimento e a capacidade de administrar. Dos nomes apresentados. Os nomes apresentados. Se nós chegarmos a ganhar, nós queremos trabalhar com todos os partidos, porque isso é importante para nós. Os partidos terão vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, o governo, mas será proporcional ao seu envolvimento, à sua bancada, ao seu tamanho. E com isso, nós iremos exigir dos partidos que coloquem pessoas capacitadas para nos ajudar. Só tem essa forma, Osmir. Porque se não for, e nós estamos vendo hoje, nós vimos ontem e anteontem, e no passado, o prefeito dá a secretaria para o partido tal, e o partido tal faz da forma que ele bem entende. Faz de porteira fechada, como se diz. Se não tiver um planejamento, meu irmão, claro. E isso, Osmir,
é em todos os municípios. Aproveitar para perguntar para o Franesi, a gente já tem informação de que lá em Cruzeiro do Sul, o prefeito que gostaria de indicar um candidato à sua sucessão, o PSDB apresenta Henrique Afonso, o senador Gladson Cameli também já teria algum candidato lá, um escolhido seu. Eu quero saber se o DEM também vai ter um candidato lá ou vai fechar com alguém, Franesi? Não, isso ainda está em discussão, Arquibaldo. Acho que a regional deve estar indo a Cruzeiro do Sul agora para discutir essa questão. Os outros partidos já se adiantaram, né, já começaram até a se engafinhar, mas eu acho que ainda tem muito tempo. Temos até o mês de outubro, que é o término do prazo de filiação. Agora vai para 6 meses, inclusive, né? E aí tem tempo ainda para se trabalhar isso. Não, acho que a Câmara derrubou, né? A Câmara acho que derrubou. Não. Que a mini reforma política, a reforma política 6 meses. A reforma política que ontem foi dada como conclusa pela Câmara dos Deputados, ela só veio avacalhar mais o que já estava bastante avacalhado. É né? verdade, é verdade. Porque eu acho que a gente aqui está discutindo, o Bené disse, vou me filiar ao PDCS. Se não constrói um Estado democrático que tem como base do Estado democrático os partidos políticos, quando você troca de partido como quem troca de camisa. Concordo com você. Você chegar você chegue perto de algum americano ou indo lá e pergunte ao sujeito por que é que você é do Partido Democrata. Ele não diz, é porque eu sou filiado ao Partido Democrata, não. Eu sou porque meu pai foi, o meu avô foi, o meu bisavô foi. E depois fala do programa do partido. Fala do partido. Aqui, nós temos, eu vou repetir pela 3ª vez, e eu não quero ser repetitivo para quem está nos ouvindo. Nós tínhamos, até a semana passada, 32 partidos regularmente inscritos na Justiça Eleitoral. A semana passada, mais 2 novos partidos entregaram as filiações e tem mais uns 15 na fila. Então, uma democracia que convive com 34 partidos, com 29 representações de partido no seu Congresso Nacional, quem está comprometido é a própria democracia, não é nem o governo em si. Narciso, permite-me aí também fazer um comentário em cima do que você está dizendo, da reforma. Aquilo não foi reforma, você tem absoluta razão. Inclusive, o ponto alto que nós achávamos era a questão da fidelidade partidária. Eles abrem uma janela 30 dias antes do prazo de encerrar a filiação, abre uma janela para se filiar, quer dizer, eles fizeram uma reforma. Eu não gostaria nem de usar a expressão pesada que poderia ser empregada para isso, mas muito mais em busca dos interesses dos parlamentares que estão lá, mas é isso mesmo, para fazer negociação. Olha, se não for assim, eu vou me filiar no outro partido. É uma vergonha o que fizeram ali. Mas, Osmir, inclusive o financiamento de campanha, que foi aprovado no Senado, em seguida ligaram no Senado para o presidente da Câmara para dizer para ele que ele derrubasse o que tinha sido aprovado no Senado. Exatamente por conta das contribuições financeiras de empresas. Isso é outra molecagem que está embutida na nossa legislação eleitoral. Não é financiamento público nem privado de campanha que desmoralizou a nossa estrutura política. É o Caixa 2. Sim. E o Caixa 2 existirá se for, mais ainda se for proibido o financiamento privado. Só não pode ser mais do que agora, né? Porque aí já quebrou o Brasil, só não pode ser mais do que agora, né? Porque realmente o Caixa 2, a corrupção se instalou no Brasil, como eu falei antes aqui, se institucionalizou e só não pode ser mais isso. Mas eu concordo com você quando você fala que não é o financiamento público ou privado que vai realmente... Você está cometendo um pecado temporal. Um pecado, me perdoe eu dizer isso. A corrupção no Brasil se instaurou quando a frota veio descobrir o Brasil e Pério Vaz de Caminha escreveu a carta para o rei Dom Manuel.
Mas, Narciso, Foi agora. mas veja bem, Narciso, Então, olha só. a corrupção no Brasil é histórica. É histórica. Getúlio Vargas suicidou-se acusado de estar comandando um mar de lama. Mas, Narciso, veja bem, vocês estão pegando o gancho do discurso que tem vendo de quem está governando. Não, eu não estou pegando o discurso de ninguém. Ou seja, era pior também. Nós já conversamos. Nós temos que aqui, ver os graus, o grau de já conversamos que aqui que não era assim não, Narciso. É lógico que o crime sempre existiu, mas não como agora. Não, é porque ela vem crescendo, ela vem crescendo. Olha só, os salvadores da pátria, Narciso, aqueles que pegavam você, que colocavam numa chargezinha você batendo carteira, entendeu? Que queriam ir para o poder porque você estava no poder e estava batendo a carteira do povo, que inclusive, Narciso, eu tenho uma chargezinha que está guardada comigo até hoje. Eu ia trazer, mas eu esqueci. Mas em homenagem a mim? Entendeu? Não. Quando na época, quando nós estávamos trabalhando, nós fazíamos parte, você fazia parte da oposição, quando distribuíram em Cruzeiro do Sul, estava você, estava Osmir, estava eu, estava César, estava Wagner, estava Nabor Júnior, Flaviano e João Corrêa, e aí, na charge ao lado, diz assim, cuidado que a gangue está solta, a quadrilha está solta. E tem uma chargezinha sua, batendo a carteira. Está lá guardado, depois de uma cópia. Exatamente. E foram exatamente essas pessoas que chegaram ao poder fazendo isso. Foi exatamente essas pessoas que chegaram ao poder dizendo que essa era a forma de se trabalhar, que essa era a forma de se ganhar eleição e de se governar. Então, o que aconteceu? A quadrilha que existia antes, quando assaltava, quando matavam para chegar ao poder, matava os seus rivais, agora está matando inocentes. Então é exatamente, eu tenho batido aqui na tecla, a questão da corrupção e da má gestão, é exatamente isso. Aliás, o Rui Barbosa dizia com muita propriedade, uma frase para me lapidar, parênteses, vão continuando a vociferar contra os conspiradores de hoje, até poderem vir a ser os conspiradores de amanhã. Não há no Brasil outra política. Fecha parênteses. Pois é, então veja bem, se a sua esposa, Narciso, ela gasta mais do que o que você está ganhando, você vai ter duas opções, você vai barrar ou então você vai deixá-la. Quantos casamentos têm acontecido por conta disso? O governo federal, e nem muito menos estadual, não tem realmente tomado uma posição de austeridade. Quantos ministérios tem, quantos cargos, quantos CCs da vida tem aí, levando milhões e milhões e milhões dos trabalhadores que não têm dinheiro para pagar um professor, mas tem dinheiro para pagar milhares de cargos. O que é isso? A falta da administração. Por outro lado, Narciso, exatamente a corrupção que se instalou, que se institucionalizou e que antes sempre teve corrupção. A diferença é aquilo que eu falei para vocês antes, é que a corrupção tinha exceção, hoje é regra. Mas olha, mas escute, você parece-me que não completou, não deixaram completar, não sei se é até culpa minha, não deixei completar o seu raciocínio do orçamento, você viu o orçamento, e que conclusão você chegou vendo o orçamento de Porto Acre, você olhando a crise do município, do estado e do Brasil. Qual a sua perspectiva diante dessa crise para fazer uma administração exitosa? Deixa eu só completar essa pergunta. Se você analisar bem direitinho, não corre isso de você renunciar à sua própria candidatura? Não. Não? Não. Ah, não, ótimo. Não, porque o que nós temos observado a todos aqui é o seguinte, é a má aplicação do recurso público. Porque o recurso vem, Osmir. Eu que estou dizendo, não é recurso para investimento. E aí você tem que buscar as formas. Vai buscar onde? No governo do Estado. Mas, meu irmão, tá no governo federal tem, Osmir. Olha, o Estado, Osmir, nesses 4 anos do governador Tião Viana, investiu 128 milhões de reais no município de Porto Acre. E aí? É pouco? Não, meu irmão. Não, é muito investimento. Não. O governador tem proposta de investimento atualmente. Vai ter o asfalto do ramal dos Paulistas, asfaltado. Ramal do Bujari, ligando o V com o Bujari. Ele já está pronto. Já está praticamente pronto, tá certo? Só falta passar o asfalto, mas a base e a subbase está feita, tá certo? Ramal que liga Porto Acre ao Caquetá,
totalmente pissarrado, é previsão do governo fazer o asfalto de 22 Então você está quilômetros. prevendo só uma aliança com o governo do Estado, é isso? Não, nós queremos trabalhar em parcerias. Agora, não se administra o município só, principalmente municípios pobres como o nosso do Acre, que não tem receita, não se administra. E aí é um erro dos prefeitos de oposição, ganham e acham que deve seguir o seu partido, porque é de oposição. Você ganhou, você representa uma comunidade. Claro. Nós temos um prefeito que não procura o governo, que não senta com o governador. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós estamos com 3 anos, 2 anos, o prefeito não tinha feito o festival de praia. Uma coisinha simples. O governo agora procuraram o governo, a secretária, porque o prefeito não procura, procurou a Secretaria de Cultura, procuraram o pessoal aqui da CEAPROF, o governo ajudou. Foi o melhor festival de praia dessa administração. Uma coisa simples, tá certo? O governo tem se colocado à disposição, infelizmente. Isso que eu ia perguntar, o governo tem se colocado à disposição. Ele é que é turrão. Ele é que é turrão. Você veja o seguinte, o governo ajuda com recurso ao município. Aí o prefeito faz a obra e diz que é ele que está fazendo. O governo federal ajuda com emendas, através de emendas parlamentares. O prefeito coloca uma placa lá no meio da rua e diz que ele está fazendo. Então, existe a desonestidade, tá certo? Aí é difícil fazer parceria. Como que eu quero a sua ajuda? Se você me ajuda, eu digo que tu não me ajuda. Eu vou trabalhar contra você. Então tem que ter essa mão, o respeito, tem que ter o respeito. E eu vejo Porto Acre, o município que pode se melhorar sensivelmente. Basta que as pessoas que entrem tenham responsabilidade com a população. E isso eu vejo em todos os municípios, Osmir. Considerando toda essa questão de pouca margem de investimento ou margem nenhuma para os municípios, eu pergunto qual a sua avaliação sobre a atuação do prefeito Wagner Salles em Cruzeiro do Sul? Olha, o Arquibaldo, na verdade, o Bené estava falando aqui, eu não posso falar, ele está bem ligado é candidato a prefeito lá de Porto Acre, né? Está bem ligado à administração anterior, já a terceira vez, foi 3 vezes, né, Bené? Então ele está bem inteirado. Cruzeiro do Sul, na verdade, eu não tenho tido participação realmente com o prefeito, porque o prefeito trabalha só, né? Segundo ele, tudo que ele está fazendo são com as emendas parlamentares e que o governo do Estado não tem feito nenhum investimento lá em Cruzeiro do Sul. Para que realmente não ocorra isso, não está, lógico, essas 1000 maravilhas, como também falo, não está, mas melhorou bastante. E aí também tem algumas situações que o Osmir conhece, quando você pega uma administração como estava antes, né, Osmir? Uhum. O Realmente... Osmir conhece Cruzeiro do Sul? O Osmir? Ele já foi por lá algumas vezes. Então, como estava a administração antes, e você recolocar a prefeitura nos trilhos, né, isso já é importante. Mas ainda falta muitos investimentos. Agora, o que eu ouço sempre o prefeito falar nas suas entrevistas, como também o prefeito de Porto Walter, eu apenas assisto as entrevistas, porque às vezes realmente esse prefeito realmente tem isso, quando eles se elegem, acham que eles são donos, entendeu? O cargo é deles e acabou-se, e faz o que nós conversamos, inclusive, antes aqui, né, Osmir? Uhum. Nós falamos aqui antes aqui fora das câmeras. E aí, o prefeito, por exemplo, de Porto Walter e de Cruzeiro do Sul, que por sinal, segundo as informações, está com a administração boa de Porto Walter, porque fez o que tinha que fazer, inclusive a questão de enxugar a máquina pública, tá? O que eu ouço eles reclamando é que realmente não tem nenhum investimento do governo do Estado. Como o governador também já disse em entrevistas aqui que o prefeito nunca procura a ajuda dele. Aliás, na época da dengue, na epidemia de dengue, foi procurado. Wagner Salles não teria comparecido, segundo o próprio governador, e nem sequer justificou a ausência no compromisso. O certo é que Cruzeiro do Sul, na verdade, está deixando muito a desejar, inclusive, investimento do governo do Estado. A saúde, cada dia mais, piora. Aonde? Em Cruzeiro do Sul. Que nível de saúde? Porque tem uma saúde que é da responsabilidade do município. Não é atenção básica. Os postos de saúde são de responsabilidade do município. A atenção básica, todos nós sabemos que é de responsabilidade do município. Está funcionando? Eu diria para você, Osmir, pelo menos o que eu tenho visto,
Porque eu não estou lá dentro, nem perguntei ao prefeito, Claro. mas pelo que eu tenho visto, está realmente funcionando bem. O que não funciona, você diz, é a parte de responsabilidade do governo, do Estado. Por exemplo, é isso? se vou citar 3 situações. Está com mais de um ano que a secretária foi em Cruzeiro, que iria transformar o Hospital Dermatológico do Sul no centro de infectologia, entendeu? Onde atenderia toda aquela demanda. Isso, fizeram várias reuniões, até hoje não foi feito nada, e agora, inclusive, a infectologia está indo toda lá para o Hospital do Juruá. A maternidade do Cruzeiro do Sul, o Narciso, eu passei com uma senhora lá de Taumaturgo para fazer uma cirurgia mais de 2 meses. Por quê? A não ser que tenha liberado agora as cirurgias, que só era cirurgia eletiva, só era emergência. Então, só tem a maternidade, a outra que é uma particular, que era a Cogiva, que inclusive foi divulgado na imprensa, quando a ex-vereadora Marina André disse que levou um calote do governo, que até o material dela, os equipamentos da maternidade, que eles ficaram por um tempo, enquanto arrumariam a maternidade do Estado, eles levaram os equipamentos. Isso deu um imbróglio muito grande lá com eles. Mas o governo, deixa eu fazer uma ressalva, nisso aí eu tenho conhecimento, o governo indenizou. Franesi, Tudo bem, nós temos intervalo, mas você tem no próximo bloco, para não parecer censura. Já terminou? As críticas já terminou, faz tempo que o diretor do programa já está me chamando a atenção aqui. Para não parecer censura, você começa no terceiro bloco, começo. Eu te dou a palavra para você continuar esse assunto da saúde em Cruzeiro do Sul. Por favor, não saia daí.